Bloco 1 menos o surgimento da peste era o ano de 165 depois de Cristo. O Império Romano vivia seu auge de poder e expansão. As legiões se espalhavam por terras distantes, dominando povos, saqueando cidades e erguendo o nome de Roma como o maior império que o mundo havia visto. No trono estavam Marco Aurélio, o imperador filósofo, e Lúcio Vero, seu corregente. Juntos, comandavam uma guerra contra os partas, um império poderoso que se erguia ao leste, nas vastas planícies da Mesopotâmia. O conflito era sangrento, brutal, mas para Roma, apenas mais uma demonstração de sua força incontestável. Mas naquela guerra algo terrível foi trazido de volta. Não foram apenas tesouros saqueados, estátuas de ouro ou prisioneiros encadeados. Os soldados carregaram consigo algo invisível, algo que nem as espadas afiadas nem os escudos maciços poderiam deter. Um inimigo microscópico, invisível aos olhos humanos, mas capaz de destruir o maior império da Terra. Essa foi a semente daquilo que mais tarde seria conhecido como a peste antonina. Relatos antigos apontam que a praga pode ter começado durante o cerco de Seleucia, uma das grandes cidades da Mesopotâmia, quando os romanos invadiram e saquearam o local. Acreditava-se que templos foram profanados e que os deuses orientais haviam amaldiçoado os invasores. Outros diziam que o mal já estava incubado nos corpos de alguns soldados, espalhando-se rapidamente nos acampamentos militares lotados. Ninguém sabia ao certo. O que se sabia era que em poucos dias, os primeiros homens começaram a cair. Era um inimigo invisível, mas os sintomas não tardaram a mostrar seu rosto hediondo. O corpo dos soldados queimava em febre alta, os olhos ficavam vermelhos como carvões em brasa, e manchas negras se espalhavam pela pele, como se a carne estivesse sendo devorada por dentro. Feridas purulentas abriam-se, e a pele parecia apodrecer ainda em vida. Em muitos, a doença tomava o corpo em questão de poucos dias, levando-os à morte em agonia. Quando as tropas retornaram para Roma, traziam consigo não apenas a vitória contra os partas, mas também a maldição que se espalharia como fogo em palha seca. Os primeiros relatos da peste na capital são de pura desolação. Famílias inteiras adoeciam de uma só vez. Os escravos morriam aos montes, e nem mesmo os patrícios cercados de luxo e servos estavam a salvo. A doença não respeitava status, riqueza ou posição. Ela avançava como um ceifador cego, indiferente, colhendo vidas sem distinção. As ruas começaram a se encher de corpos. O cheiro da morte se espalhava pelos becos estreitos e pelas grandes praças de Roma. Fogos eram acesos para queimar os cadáveres, mas havia tantos que era impossível dar fim a todos. Alguns eram deixados apodrecendo ao ar livre, servindo de banquete para ratos e corvos. Os cidadãos viviam entre dois terrores: o medo de serem contaminados e o medo de serem esquecidos, largados sem ritos, sem enterro, sem memória. Foi nesse cenário que o nome da peste começou a se consolidar na história. O médico grego Gálio, famoso por seu conhecimento e pela confiança que até os imperadores depositavam nele, descreveu os horrores da doença. Ele relatou febres intensas, feridas ulcerosas cobrindo o corpo de areias violentas, e uma tosse seca que trazia sangue à boca. Os olhos dos enfermos afundavam, o hálito tornava-se pútrido, e muitos morriam em delírio, chamando por familiares já mortos ou gritando em agonia. Roma estava diante de um inimigo que nem suas legiões mais disciplinadas poderiam derrotar. A cidade eterna, que havia conquistado o mundo com ferro e fogo, agora se curvava diante de um adversário invisível, implacável e silencioso. E assim, a peste antonina começou a se espalhar, não apenas em Roma, mas por todo o império. Das fronteiras da Britânia às areias do Egito, das colônias da Espanha às fortalezas da Germânia, a praga viajava junto com os homens, com os mercadores, com os escravos. Nenhum lugar estava seguro. O império, que parecia eterno e indestrutível, começava a tremer diante da sombra da morte. E é nesse ponto que o horror se instala de verdade. Porque a peste não apenas ceifava vidas, ela destruía a ordem, a fé e a esperança. Roma, que já havia enfrentado guerras, invasões bárbaras e conspirações internas, agora via seu maior inimigo nascer de dentro de seu próprio corpo. Mas esse era apenas o começo. Insira aqui uma pausa estratégica no vídeo, chamando o público para se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Lembrando que o pior ainda estava por vir. Roma, no século II d.C., parecia um colosso inabalável. Sob o governo da dinastia Antonina, o império se estendia do deserto da Arábia até as florestas escuras da Germânia, da muralha da Bretanha até os vales férteis do Egito. As estradas conectavam povos, os aquedutos levavam água às cidades, e o exército romano era a muralha de ferro que mantinha os inimigos afastados. Era uma era de ouro, um tempo de prosperidade que muitos acreditavam eterno. Mas toda grandeza traz consigo o germe da queda, e o que os romanos não sabiam
era que sua ruína não viria de bárbaros empunhando espadas, mas de um inimigo invisível, tão pequeno que não podia ser visto, mas tão letal que deixaria milhões mortos. O nome dessa sombra que se espalhou pelo Império foi gravado na história como a Peste Antonina, e seu rastro de morte seria lembrado como um dos maiores flagelos da antiguidade. Tudo começou em 165 d.C., durante a campanha oriental contra os partos. Os exércitos romanos, liderados pelos generais de Marco Aurélio e Lúcio Vero, tomaram a cidade de Seleucia, um dos maiores centros urbanos da Mesopotâmia. As crônicas contam que, após o saque, os legionários retornaram carregando riquezas, mas também um mal invisível que ninguém sabia nomear. Dentro das fileiras, homens começaram a apresentar sintomas estranhos, febres ardentes, tosse violenta, manchas negras que se espalhavam pelo corpo, vômitos de sangue e uma fraqueza que consumia até os soldados mais robustos. Alguns sucumbiam em poucos dias, enquanto outros definhavam por semanas, em agonia. O contágio era rápido. E logo as legiões que retornavam em triunfo carregavam, na verdade, a semente da desgraça para todo o império. Quando os soldados chegaram às grandes cidades, a peste encontrou o terreno perfeito. Roma, com seus becos estreitos e povoados, seus bairros superlotados e seus banhos públicos, era um palco propício para o avanço da doença. Em poucas semanas, o mal se espalhou como fogo em palha seca, atravessando muralhas, saltando de vila em vila, de porto em porto. Nem mesmo os palácios estavam a salvo, e a morte tornou-se uma visitante diária. Estimativas modernas sugerem que a peste tenha ceifado até 5 milhões de vidas, uma catástrofe inimaginável para a época. Os sintomas descritos pelos cronistas eram aterradores. Galeno, o famoso médico da época, relatou febres altas, diarreias sangrentas, feridas que se abriam como chagas ardentes e pústulas que cobriam o corpo inteiro. Alguns pesquisadores modernos acreditam que se tratava de varíola. Outros sugerem que poderia ter sido um tipo agressivo de sarampo. Mas para os romanos pouco importava o nome da doença. Menos ela era vista como a própria ira dos deuses. Um castigo contra a arrogância do império que ousava desafiar o mundo. E a ira parecia não ter fim. Nas ruas de Roma, cadáveres se acumulavam sem sepultura. As fogueiras funerárias não davam conta, e logo o fedor da morte impregnava cada esquina. Famílias inteiras eram dizimadas em questão de dias. Templos eram lotados de suplicantes que imploravam por misericórdia, e sacerdotes realizavam rituais desesperados para aplacar a fúria divina. O medo era tanto que muitos abandonavam os próprios parentes enfermos, temendo o toque da contaminação. A cidade mais poderosa do mundo estava ajoelhada diante de um inimigo invisível. Nos campos de batalha, o terror da peste antonina se espalhava tão rápido quanto as ordens de um general. Legiões inteiras treinadas para enfrentar bárbaros, persas e qualquer inimigo que ousasse desafiar Roma, agora tombavam diante de um adversário invisível, que não portava espadas, lanças ou escudos. Os acampamentos militares, antes símbolos de disciplina e força, se transformaram em verdadeiros necrotérios. As barracas se enchiam de corpos empilhados, e os gritos de soldados agonizantes ecoavam pelas noites frias, assombrando aqueles que ainda respiravam. A fome e o medo se tornaram aliados da doença, corroendo a moral dos exércitos que antes pareciam invencíveis. A cada batalha perdida contra o inimigo invisível, Roma sangrava não só em números, mas em espírito. As fronteiras do império começaram a ruir como muralhas corroídas pela ferrugem, permitindo que tribos germânicas e outros povos aproveitassem a fraqueza para avançar, saqueando e incendiando cidades que já estavam vulneráveis. Roma, que acreditava ser eterna, se via pela primeira vez frágil diante de uma força que nenhum exército poderia deter: a própria decomposição da carne humana. Em Roma, o coração pulsante do império, a peste antonina se infiltrou como uma sombra maldita que nenhum mármore, nenhum ouro e nenhuma muralha poderia deter. As ruas, antes cheias de comerciantes, filósofos e senadores, se encheram de carroças abarrotadas de cadáveres. O Fórum Romano, símbolo máximo do poder e da ordem, tornou-se palco de procissões fúnebres, onde sacerdotes em desespero ofereciam sacrifícios sangrentos aos deuses antigos, clamando por clemência. O odor da morte era tão intenso que nem o incenso queimado nos templos conseguia ocultá-lo. As casas patrícias, palácios luxuosos e até mesmo os templos mais sagrados se converteram em lares de prantos, onde famílias inteiras eram dizimadas em questão de dias. Imperadores e generais começaram a acreditar que Roma havia sido amaldiçoada pelos deuses, e as estátuas divinas, antes motivo de veneração, agora eram cobertas de sangue de animais sacrificados em rituais desesperados. No entanto, quanto mais oferendas eram queimadas,
mais cadáveres se acumulavam. A cidade eterna que parecia inabalável estava se transformando em uma cidade dos mortos, um imenso sepulcro a céu aberto onde o silêncio das ruas era quebrado, apenas pelo som dos sinos que anunciavam mais uma vítima da praga invisível. O terror da peste antonina não poupava ninguém, e sua fúria se infiltrou até mesmo no seio da elite romana. Senadores, generais e magistrados, homens que outrora comandavam exércitos e multidões, agora se viam prostrados, febris e em agonia. As luxuosas vilas patrícias, que antes transbordavam de festas, música e vinho, transformaram-se em câmaras de silêncio, onde os ecos de gritos de dor substituíam as risadas. As mulheres da aristocracia, acostumadas ao luxo e ao perfume das flores raras, passaram a sentir o odor pútrido da carne em decomposição dentro de suas próprias casas, pois até os escravos encarregados de remover os mortos haviam sucumbido. O caos se infiltrava em cada camada da sociedade. Imperadores e generais consultavam oráculos, suplicando respostas sobre a origem da maldição, mas os deuses permaneciam mudos. A peste atingiu inclusive a família imperial, criando uma atmosfera de paranoia no palácio. Rumores diziam que os deuses estavam castigando Roma pelo excesso de conquistas, pelos massacres cometidos em suas guerras de dominação, ou até mesmo pela indiferença ao sangue inocente derramado nos espetáculos do Coliseu. A sombra da peste nivelava ricos e pobres, nobres e plebeus, mostrando que diante da morte todos eram iguais. E Roma, orgulhosa de seu poder eterno, começou a perceber que até mesmo seu trono de mármore estava construído sobre areia prestes a ruir. À medida que a peste antonina avançava, o medo ultrapassava os limites do corpo físico e mergulhava Roma em uma crise espiritual sem precedentes. Os templos, antes locais de celebração e oferendas festivas, tornaram-se câmaras fúnebres repletas de súplicas desesperadas. Multidões se aglomeravam diante das estátuas dos deuses, queimando incenso e derramando sangue em sacrifícios, acreditando que apenas rituais mais sombrios poderiam apaziguar a ira divina. Relatos descrevem como sacerdotes passaram a recorrer a práticas antes proibidas, envolvendo cantos lúgubres durante a noite, invocações aos deuses infernais e até a realização de ritos secretos com vítimas humanas. Ao mesmo tempo surgiam novos cultos estrangeiros trazidos das terras conquistadas pelo Império. Os mistérios orientais, com suas promessas de vida após a morte, ganharam força entre os mais desesperados. O culto a Mitra, com seus rituais em cavernas escuras iluminadas apenas por tochas, espalhava a sensação de que forças ocultas estavam agindo por trás da tragédia. A peste, mais do que uma ameaça biológica, se transformava em um abismo psicológico. Para cada cadáver apodrecendo nas ruas, surgia uma crença ainda mais obscura. Roma, orgulhosa de sua razão e disciplina militar, se rendia ao misticismo, acreditando que sua salvação só poderia vir de forças invisíveis que habitavam o além. O exército romano, que durante séculos fora o símbolo máximo da disciplina, da força e da invencibilidade, começou a definhar diante da peste antonina. O que antes era uma engrenagem quase perfeita de homens bem treinados, marchando em uníssono pelas estradas do império, transformou-se em um espetáculo de corpos enfraquecidos, soldados tossindo sangue, febris e incapazes de erguer suas armas. Nas fronteiras, as legiões, que deveriam conter invasores bárbaros e rebeliões provinciais, viram seus números reduzidos de forma assustadora. Fortes inteiros se converteram em cemitérios improvisados, onde a terra era constantemente revirada para cobrir corpos que já não podiam ser queimados pela falta de lenha. A doença corroía não apenas a carne, mas também o moral dos guerreiros. Muitos acreditavam que haviam sido amaldiçoados pelos deuses, abandonados em meio ao caos. Generais, antes orgulhosos, precisaram recuar não pela força dos inimigos, mas pela fraqueza que consumia seus próprios soldados. Isso abriu brechas perigosas nas fronteiras. Povos antes temerosos do poder romano começaram a enxergar fragilidade, testando os limites com ataques oportunistas. O império, sustentado por sua máquina militar, se via agora diante de um inimigo invisível, que nenhum gládio, lança ou escudo poderia deter. Cada batalha perdida para a peste era um tijolo arrancado das muralhas da dominação romana, revelando ao mundo que até o maior exército da terra podia sangrar, definhar e apodrecer diante de algo que não se via a olho nu. Enquanto a peste devastava soldados e civis, seu efeito se estendia silenciosamente à própria economia do império. Mercados que antes fervilhavam com a chegada de especiarias do Oriente, grãos do Egito e metais preciosos da Espanha começaram a esvaziar-se. Comerciantes abandonavam suas bancas, temendo contágio, enquanto estradas e portos viam reduzir o fluxo de mercadorias, interrompendo o comércio que sustentava cidades e províncias. O trabalho escravo, que sustentava tanto as atividades urbanas quanto as fazendas e minas, despencou à medida que o número de mortos aumentava, tornando impossível manter a produção agrícola
e a manutenção das infraestruturas. Famílias inteiras foram dizimadas, deixando vilas inteiras abandonadas, com celeiros sem grãos, casas fechadas e aldeias silenciosas. A fome se tornou companheira constante, corroendo a resistência de quem ainda respirava, tornando os sobreviventes desesperados e vulneráveis a qualquer ameaça externa. Enquanto Roma permanecia de pé em aparência, por dentro se transformava em uma cidade faminta, assombrada pelo espectro da morte, onde cada olhar cruzado poderia ser o de um vizinho prestes a sucumbir à peste. A engrenagem econômica do império, até então sólida e imponente, rangia e se quebrava sob o peso invisível da doença, mostrando que nem o ouro, nem a lei, nem a disciplina podiam proteger ninguém da destruição que avançava silenciosa e certeira. À medida que a peste antonina avançava, o pânico se espalhava tão rapidamente quanto a própria doença. Nas ruas de Roma, as multidões começaram a se fragmentar em caos. O medo do contágio provocava desconfiança e ódio entre vizinhos. Famílias abandonavam parentes doentes. Templos eram invadidos por desesperados em busca de proteção divina. E rumores de conspirações obscuras proliferavam. A cidade, que antes se orgulhava da ordem, transformou-se em um palco de delírios coletivos. Pessoas acreditavam que a peste era enviada por deuses irritados com a luxúria, a guerra e a corrupção da elite, enquanto outros temiam que bruxarias e feitiços de povos conquistados houvessem trazido a maldição para Roma. Superstições ganhavam força e novos cultos secretos se espalhavam pelas sombras. Rituais noturnos em túneis, sacrifícios de animais e até humanos, todos na esperança de apaziguar forças invisíveis. O horror psicológico ultrapassava a morte física, criando uma cidade tomada pelo medo constante de sucumbir, isolando cada cidadão em sua própria paranoia, enquanto o império inteiro sentia os alicerces de sua grandeza desmoronar diante de algo que nem exércitos, nem ouro, nem deuses podiam deter. À medida que a peste antonina avançava, o pânico se espalhava tão rapidamente quanto a própria doença. Nas ruas de Roma, as multidões começaram a se fragmentar em caos. O medo do contágio provocava desconfiança e ódio entre vizinhos. Famílias abandonavam parentes doentes. Templos eram invadidos por desesperados em busca de proteção divina. E rumores de conspirações obscuras proliferavam. A cidade, que antes se orgulhava da ordem, transformou-se em um palco de delírios coletivos. Pessoas acreditavam que a peste era enviada por deuses irritados com a luxúria, a guerra e a corrupção da elite, enquanto outros temiam que bruxarias e feitiços de povos conquistados houvessem trazido a maldição para Roma. Superstições ganhavam força e novos cultos secretos se espalhavam pelas sombras. Rituais noturnos em túneis, sacrifícios de animais e até humanos, todos na esperança de apaziguar forças invisíveis. O horror psicológico ultrapassava a morte física, criando uma cidade tomada pelo medo constante de sucumbir, isolando cada cidadão em sua própria paranoia, enquanto o império inteiro sentia os alicerces de sua grandeza desmoronar diante de algo que nem exércitos, nem ouro, nem deuses podiam deter. O próprio imperador Marco Aurélio, conhecido por sua filosofia estoica e pelo controle quase inabalável sobre o império, não pôde escapar da sombra da peste antonina. Nos palácios de Roma, ele observava com angústia a decadência que se espalhava além das muralhas. Generais caindo, senadores adoecendo, cidades inteiras esvaziadas e a população consumida pelo medo e pelo sofrimento. Marco Aurélio, acostumado a governar com razão e justiça, se via confrontado por algo que nenhuma estratégia política poderia conter. O imperador precisou dividir seu tempo entre liderar campanhas militares, organizar suprimentos de alimentos, enviar médicos e sacerdotes para tentar aplacar a peste e, ao mesmo tempo, enfrentar seu próprio desespero diante da morte que rondava o palácio. Ele viu filhos, amigos e conselheiros sucumbirem à doença. Cada perda, um lembrete cruel da vulnerabilidade de Roma, mesmo sob o comando de seu líder mais prudente. A administração do império, antes símbolo de eficiência e ordem, começou a ruir sob a pressão do caos. Impostos não eram coletados, províncias deixavam de enviar tributos, e a logística que sustentava exércitos e cidades entrou em colapso. A peste antonina não apenas matou, mas corroeu a própria capacidade de Roma de se sustentar, revelando que nem o poder, nem a filosofia, nem a disciplina podiam deter a força inexorável da morte. Nos anos seguintes, a peste antonina continuou a se espalhar de forma implacável, atravessando fronteiras, portos e estradas que conectavam Roma às províncias mais distantes. A doença não apenas ceifava vidas, mas também enfraquecia o tecido político e social do império. Governadores provinciais, encarregados de manter a ordem e recolher tributos, viam sua cidade sucumbirem, enfrentando revoltas de cidadãos desesperados, fome generalizada e exércitos debilitados. A sucessão imperial se tornou uma preocupação crítica,
Marco Aurélio precisava garantir que, apesar da mortandade, Roma continuasse unida, pois qualquer vácuo de poder poderia ser explorado por inimigos internos e externos. A peste, ao mesmo tempo que matava, remodelava o império. O exército enfraquecido permitia avanços de tribos germânicas, enquanto a escassez de mão de obra e a morte de comerciantes e artesãos provocava o colapso de mercados e a queda na produção agrícola. A população, aterrorizada, via-se mergulhada em superstição e pânico, acreditando que apenas rituais mais extremos poderiam deter a praga. Sacerdotes, médicos e filósofos tentavam, em vão, compreender o fenômeno, enquanto novos cultos e seitas clandestinas ganhavam força, oferecendo respostas sombrias e promessas de proteção aos desesperados. As ruas de Roma tornaram-se labirintos de medo e silêncio, interrompidos apenas pelo som de corpos sendo carregados para a cremação ou sepultamento. O império, tão orgulhoso de sua organização e poder, aprendeu de maneira brutal que nem legiões, nem templos, nem ouro poderiam deter uma força invisível que atravessava continentes. Para Marco, a peste se tornou uma lição dolorosa sobre a fragilidade da existência humana e a vulnerabilidade de até mesmo a maior potência do mundo. Ele registrou em suas meditações a reflexão de que a morte é a única constante e que o orgulho humano é sempre punido por forças maiores. A peste antonina não apenas marcou o fim de uma era de prosperidade, mas deixou uma cicatriz profunda que moldaria a história subsequente do império, revelando que mesmo para Roma a morte poderia ser a força mais poderosa de todas. À medida que a peste antonina diminuía seu ritmo, deixando atrás de si uma Roma exangue, o legado do flagelo tornou-se claro: não eram apenas os corpos que haviam sido ceifados, mas toda a estrutura social, econômica e espiritual do império que havia sido profundamente abalada. Cidades inteiras jamais se recuperaram plenamente. Vilas despovoadas transformaram-se em lembranças silenciosas de vidas e histórias interrompidas. A peste havia demonstrado que, por mais vasto e poderoso que fosse o império, ele permanecia vulnerável a forças invisíveis e implacáveis. O impacto sobre o exército e a administração imperial foi duradouro. A escassez de soldados e funcionários afetou campanhas militares subsequentes e comprometeu a governança em províncias distantes, abrindo espaço para crises e revoltas que desafiariam Roma por décadas. O trauma coletivo levou a um aumento de práticas religiosas e cultos sombrios. A população, traumatizada, buscava explicações nos deuses e nos mistérios da vida e da morte. Sacerdotes e líderes espirituais se tornaram guias desesperados, conduzindo rituais que variavam entre o sacrifício animal e, em casos isolados, humanos, na tentativa de apaziguar forças invisíveis. A medicina, embora avançada para a época graças a Galeno e outros estudiosos, mostrou seus limites frente a um inimigo que não podia ser combatido com conhecimento ou habilidade. Filosofias e religiões passaram a coexistir com superstição e medo, criando um panorama sombrio de Roma, onde a morte se tornou não apenas física, mas psicológica, corroendo o espírito de uma civilização que acreditava ser eterna. A peste antonina, portanto, não foi apenas um episódio de mortalidade elevada, mas uma demonstração cruel de que a glória humana é efêmera e que até mesmo impérios podem ser reduzidos ao silêncio pelo sopro invisível da morte. Para Marco Aurélio. Para os cidadãos e para as gerações futuras, a peste se tornou uma lição inesquecível sobre a fragilidade da vida, a inevitabilidade da morte e a necessidade de humildade diante do desconhecido. Roma continuaria a se erguer e a conquistar, mas jamais esqueceria o terror silencioso que atravessou suas legiões, cidades e palácios, deixando uma cicatriz indelével na história do império. À medida que a peste antonina deixava suas cicatrizes invisíveis e profundas, Roma se erguia de forma cambaleante, aprendendo, da maneira mais cruel, que mesmo o maior império do mundo não podia controlar tudo. Os mortos se acumulavam às cidades, se esvaziavam, os mercados silenciavam e o cheiro da decomposição se misturava ao incenso queimado nos templos. Enquanto cidadãos, patrícios e escravos olhavam com desespero para o céu, buscando uma clemência que parecia nunca chegar, a lição era clara: nem ouro, nem poder, nem disciplina poderiam deter a força de uma doença invisível, capaz de nivelar ricos e pobres, soldados e senadores, e transformar a glória em desespero. A peste não apenas ceifava vidas, mas corroía a fé, a moral e a estrutura social, mostrando que o império, por mais forte que fosse, permanecia vulnerável às forças da natureza e às consequências de seus próprios excessos. E é justamente esse legado sombrio que nos leva a refletir sobre a fragilidade da civilização, diante de forças que não podem ser previstas ou combatidas. Mas a história da peste antonina não termina aqui. No próximo vídeo exploraremos os desdobramentos finais desse flagelo, como ele remodelou Roma, influenciou guerras,
Afetou os sucessores de Marco Aurélio e deixou marcas permanentes nas províncias mais distantes do império. Não perca, porque a sombra da morte e do terror continua, e cada detalhe dessa calamidade é mais chocante do que você pode imaginar. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no horror que assolou o coração de Roma e mudou o destino do mundo antigo.